Abra sua Bíblia. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Amém. Segunda carta de Paulo. Segunda e última carta, de Paulo. Capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Versículo 15 diz assim. Se você enxerga, pode ler aqui na frente. Se não, leia na sua Bíblia mesmo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Gu, põe o 19 para mim, por favor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Logo depois disso ele morre. Ele está preso. E ele escreve 2 cartas a seu filho Timóteo. E essas 2 cartas ele vem falando a respeito do caráter do cristão. Algumas pessoas dizem que Timóteo tinha 18, 19 anos, não sei. Mas ele era só um menino. E o interessante é que essa carta, ele não fala nada a respeito do ter. Nenhuma das duas. Ele fala a respeito do ser. Nós temos vivido um evangelho, queridos, do ter. Você vê pelas igrejas afora, cartazes imensos. Se você quer prosperar, venha para aqui. Se quer cura, venha para cá. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, venha para cá. Você quer que eu fale uma coisa para você? Até os coachings do mundo já entenderam que a palavra de Deus e que a presença de Deus é importante. Você pega os caras, esse dia eu estava escutando uma moça falando, eu falei, ela deve ser crente, citando a Bíblia, de repente ela solta um palavrão que chegou a me arrepiar os cabelos. Eu falei, não, ela não pode ser crente. Ela não pode ser crente, eu vou falar para você, porque que crente, a Bíblia diz que de um rio não pode correr água doce e amarga. Esse palavrão não faz parte da vida de um cristão. De jeito nenhum. Se você é um crente acostumado a falar palavrão, presta atenção. A Bíblia diz para que não haja na nossa boca nenhuma palavra obscena, nem brincadeira, nem em brincadeira. Então, o que eu tenho percebido é que as pessoas, elas já entenderam que sem Deus as coisas não funcionam. As pessoas no mundo já estão entendendo isso. Há um mover de Deus para o entendimento das pessoas, porque as pessoas precisam, a hora que elas forem
para o tribunal, elas precisam ter uma justificativa. Porque elas já entenderam. Então, nem todo mundo que fala de Jesus vai para o céu. A Bíblia diz, nem todos que clamam, Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então, o apóstolo Paulo, ele vem falando a Timóteo, que é seu filho amado, ele chama esse menino de filho amado dele, de que como ele precisa ser. Não fala em momento algum do que ele precisa ter, mas do que ele precisa ser. E que nós temos visto hoje é que as pessoas selecionam, por exemplo, pastores. Hoje você tropeça em pastores por aí. Porque o cara tocou uma musiquinha legal, ele falou bem, ele tem uma boa eloquência, ele sabe envolver as pessoas, ele já é ordenado a pastor. Tem muito disso. Inclusive a Bíblia ensina que nem o novo convertido você pode ordenar como pastor. Tem gente que tem 2, 3 anos dentro da igreja é pastor. Aí o apóstolo Paulo vem falando que qual é a seleção que Deus faz. Porque a seleção dos homens é essa: ter uma boa eloquência, ser um sujeito carismático, ter uma boa performance. É importante você ter uma boa performance de púlpito ou de palco. Mas o apóstolo Paulo diz, não é nada disso. O evangelho tem sido hoje descredibilizado. Quando você fala que você é crente, quando alguém me pergunta, você é crente? Eu tenho medo de responder, porque eu não sei o que essa pessoa tem na mente sobre crente. Tá difícil o negócio. Porque você conhece crente que vive em adultério. Você conhece crente que vive mentindo. Você conhece crente que vive no meio do mundo, não tem diferença nenhuma. Gandhi, ele disse assim: eu seria um cristão sem dúvida se os cristãos fossem cristãos 24 horas por dia. Por quê? Porque a maioria dos cristãos são crentes dentro da igreja. São sal dentro do saleiro. São luz no meio das luzes. Mas nós precisamos ser sal fora do saleiro. Nós precisamos temperar o mundo. Nós precisamos ser luz onde as trevas predominam. Porque ser luz no meio da luz não faz diferença. Nós precisamos ser diferentes. Leandro Carnal disse o seguinte: eu até gosto de Cristo. O que eu não gosto é do seu fã-clube. E pensando sobre isso, até ele não gostar dos crentes, está certo, A Bíblia diz que nós seríamos o quê? Odiados. Mas o problema é por que as pessoas não são mais atraídas? O que é que há de errado com o nosso cristianismo que não atrai mais as pessoas? Se nós pensarmos que polos iguais não se atraem, se você pegar um imã, é o norte e o sul que gruda. Não são polos iguais que atraem. São polos diferentes. O imã, para ele grudar um no outro, precisa ser polos diferentes. E o que tem acontecido hoje? Nós temos visto um cristianismo onde a gente quer fazer tudo igual. Só que a gente não é bom igual o mundo para fazer as coisas do mundo. A gente nem sabe fazer as coisas do mundo, mas pelo menos eu espero. A gente não sabe fazer rave igual o do mundo. A gente não faz festa junina igual a do mundo. A gente não faz carnaval igual ao do mundo. Eles são melhores que nós, porque eles são bons no que fazem.
Então nós não vamos atrair pela igualdade, nós vamos atrair pela diferença. As pessoas não vão para o cristianismo pela igualdade. Pela igualdade elas continuam onde elas estão. Elas vão pelas diferenças. Polos da mesma natureza se repelem. E aí eu me pergunto, por que será que Gandhi, que Leandro Carnal e tantos outros não são mais atraídos? Porque eles olham para a vida da gente e não vê diferença. Talvez seja porque nós somos parecidos. A gente comete os mesmos pecados. A gente vive da mesma forma. A gente age do mesmo jeito. Agora está tão moderno o negócio que as pessoas querem reformar a Bíblia. Alguém já ouviu falar sobre isso? Tem aí os reformadores da Bíblia. A Bíblia precisa ser contextualizada. Quando a gente olha para Martinho Lutero e seus antecessores, e eu escrevi isso no meu Facebook hoje de manhã, quando a gente olha para eles, os reformadores queriam voltar para a palavra. E o que a igreja precisa hoje é voltar para a palavra. Nós não precisamos nos reformar a palavra, nós precisamos nos adequar à palavra, a viver essa palavra. Então, a reforma que eles queriam fazer, que eles fizeram, que era uma volta à palavra, hoje estão fazendo uma reforma, querendo reformar a palavra, porque o diabo ele é tão sujo, que ele não inventa nada, ele só imita aquilo que Deus já fez. Então ele pega o que os reformadores fizeram e querem levantar no meio da igreja. O que me assusta é que são homens chamados homens de Deus que querem reformar a Bíblia. Porque nós queremos que a Bíblia se adeque a nós e não nós adequarmos à Bíblia. E eu queria chamar você nessa manhã a voltar à palavra. Eu queria me chamar a voltar à palavra. Paulo não disse para Timóteo que ele tinha que ter uma boa eloquência, mas ele disse que você maneje bem a palavra da verdade. Tem gente que está há 20 anos na igreja, nunca leu a Bíblia inteira, nenhuma vez, só por desencargo de consciência. Sabe quando você vai manejar bem a palavra? Nunca. E aí, quando é levado por qualquer vento de doutrina, porque chega um com a lábia boa, porque eles têm uma boa lábia, eles têm uma boa eloquência. Você é levado porque não conhece a verdade. E o apóstolo Paulo diz que a palavra, ela vai nos polir e transformar o nosso caráter. Quando Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, ele dá uma lista de coisas que um obreiro aprovado precisa ser e não ter. Ele fala de 13 coisas ali. Só uma está ligado à performance. Ele fala que o sujeito tem que ser hospitaleiro, que tem que não ser... Eu vou ler. Por isso... Opa, peraí, passou. É aqui. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ser obreiro, ser um pastor, ser um obreiro de Deus, você que é crente, ele diz assim, deseja uma nobre função. Olha que coisa boa. É o capítulo 3, tá? Deseja uma nobre... Eu vou ler aqui. Função, vai lá, Gu. Obrigada. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro. Tudo isso está ligado ao quê? Ao caráter do sujeito. Ele só fala uma coisa que está ligada à performance do sujeito. Apto para ensinar. Vamos mais um pouquinho? Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro
ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pode contar que tem 13 características lá. Só uma está ligada à performance do sujeito. O resto é tudo caráter. E como cristão, nós precisamos ter um caráter polido. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia da gente renovar a nossa aliança com Deus. E eu quero dizer para você que você precisa renovar a sua aliança com Deus direito. De forma que nós repensemos o nosso cristianismo. Que a gente olhe para dentro da gente e veja, será que eu estou sendo esse obreiro aprovado? Que a palavra de Deus diz, nós lemos em 2 Timóteo 2,15. Será que nós temos sido esse obreiro irrepreensível? Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós o modelo. Ou será que a gente tem olhado, as pessoas têm olhado para nós e têm dito para nós assim, olha lá, os crentes. Eu já contei aqui uma vez, eu estava falando com Deus, falando, Senhor, que coisa. Esse povo não fala, olha lá os macumbeiros, olha lá os não crentes, olha lá os católicos, olha lá os mormons. Não, você nunca ouviu, nunca. Você vai sempre ouvir, olha lá os crentes. E eu reclamando com Deus com isso. E Deus disse para mim, mas eles estão certos. E eu falei, Espírito Santo, como é que está certo falar mal de nós? Porque nenhuma outra religião é chamada de corpo. Quando você peca, quando você faz coisas erradas, quando você denigre o corpo de Cristo, é o corpo que você está ferindo. E ninguém diz, meu dedinho está doendo, mas não tem problema, o resto está bem. Você vai reclamar do quê? Da dor no dedo. Porque uma dor no dedo pode te dar íngua, pode te dar inflamação, pode te dar febre, pode ferir o teu corpo inteiro. Uma ferida no corpo dói o corpo inteiro. Aí eu pergunto, que testemunho nós temos dado? Estar aprovado significa terminar como o apóstolo Paulo, quando ele diz no versículo 4, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é estar aprovado. A palavra de Deus diz, a história diz, que depois dessa carta, logo depois, o apóstolo Paulo foi degolado. Por causa dessa palavra. Por causa da palavra de Jesus Cristo. Mas ele não negociou a unção de Deus na vida dele. Ele não negociou a presença de Deus na vida dele. Nem que para isso ele tivesse que morrer. Nem que para isso ele tivesse que ser degolado. E foi o que aconteceu. Ele disse, eu acabei a carreira. Antes mesmo de morrer, ele já sabia que tinha terminado o tempo dele aqui na terra. E que agora, ele só lhe restava a coroa da vida. E a palavra de Deus, ela diz, ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. E ele então deixa esse conselho nas suas últimas palavras ao seu filho na fé. E deixa a mim e a você. Que você maneje bem a palavra da verdade. Você não precisa ser bom em falar bem. O manejar significa você estar inserido dentro dessa palavra. Que maneja bem. Ele diz o obreiro aprovado. Então eu queria dizer para você que o obreiro precisa ser, em primeiro lugar, aprovado. Aprovado por quem? Por Deus. Muitas vezes nós não vamos ter a aprovação dos homens. Aliás, se você espera a aprovação dos homens, você vai viver uma vida infeliz. Porque nem todo mundo te aprova.
Eu contei já aqui na igreja, mas vou repetir. Eu me lembro de uma vez que uma menina levou uma pessoa na igreja. E ela foi, eu fui lá, abracei, perguntei dela, perguntei o nome, e bati papo com essa menina e tal. E eu falei, volte sempre, a próxima vez que a fulana vir, você vem junto. Ela, tá bom. E foi embora. Só que ela não voltou mais. Aí um dia eu lembrei. E perguntei para essa moça que levou, se aquela tua amiga que você trouxe aqui na igreja, vamos fazer um discipulado com ela. Porque ela não veio mais. Ela falou, ela odiou a senhora. E eu me perguntei, mas me odiou por quê, né? A gente nem se conheceu, a gente nem se falou. Ela disse, pois é, ela disse assim, ai, acho que aquela mulher é tão simpática que me deu nojo. As pessoas não vão te aprovar por nada. E elas vão te desaprovar por nada também. Não espere a aprovação de homens. O que nós precisamos é ser aprovado pelo Senhor. Muitas vezes nós vamos conseguir a inimizade por manter a palavra de Deus. Ou você acha que alguém que anda fora da palavra gosta de ser confrontado? E nós muitas vezes vamos ter que confrontar. Nós muitas vezes vamos ter que dizer para a pessoa não. E as pessoas não gostam. Mas se você está buscando a aprovação de homens, você vai ter que dizer sim para esse, não para esse, e sim para esse, da mesma coisa. Porque esse aqui quer o não, esse aqui quer o sim. Por isso a nossa mente precisa estar voltada para as coisas que são do Senhor. Aprovado por Deus e não por homens. Aprovado pelo Senhor, e a nossa régua é a palavra. Por isso, procura apresentar-te ao Senhor como um obreiro aprovado. É a quem que você precisa se apresentar? Ao Senhor. Não é a homens. Ele diz também que maneja bem a palavra da verdade. Aí eu me pergunto, o que é manejar bem a palavra da verdade? É saber que a sua vida é guiada pela palavra. Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que ele diz nos pés? Porque é onde você vai trilhar a sua vida. A nossa vida precisa ser guiada é pela palavra. Não é por outra coisa. Ah, mas então a gente tem que contextualizar a palavra. Ah, porque os tempos mudaram. A palavra de Deus diz que passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. O que é que precisa me guiar? O que é lâmpada para os meus pés? É a palavra. A Bíblia diz que os bereanos, quando Paulo estava pregando, enquanto Paulo falava, eles consultavam a palavra. Eu me lembro de ter saído da minha casa, convencido meu esposo a ver um tal de um apóstolo que estava pregando num tal lugar. E convencer meu marido a essas coisas é meio difícil, né? A palavra, vamos lá, mas vamos. Ele foi. Chegou lá, esse apóstolo estava pregando. E esse homem pregou uma coisa, ele falou uma frase o tempo todo, parecia um mantra. Já viu mantra? Sabe aquele me enrola, me engana, me enrola, me engana, me enrola, me engana, me enrola, me engana. Eu tenho muito disso nas igrejas hoje, né? O mantra. E aí, esse homem falou esse mantra o tempo todo, o tempo todo. Aí, de repente, começou então agora a sessão da cura. E nessa hora da cura, ele
começou. E cura um, e cura outro, e cura um, e cura outro. E daí tinha uma pessoa lá, um problema no pé. E aí ele disse, você já foi curado? O rapaz falou, não, ele falou, parou de doer? Ele disse, não. Aí ele orou de novo. E agora? Não, está doendo. Aí na terceira vez ele orou e mandou o cara sentar, não perguntou mais. A palavra de Deus, ela diz que o evangelho é demonstrado pelo poder de Deus e não pela persuasão de palavras. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu vim aqui, eu poderia falar muito bem, Paulo era um homem eloquente, era um homem conhecedor da história, ele não era um cara que conhecia só a Torá, ele conhecia tudo, ele era um homem estudado, conhecido. Ele diz, não, mas eu abandonei tudo isso e eu considerei isso como esterco, como cocô mesmo. Toda essa inteligência, esse conhecimento, essa sabedoria. Por quê? Porque o evangelho é demonstração de poder. Ninguém pode transformar outro homem. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Nós não podemos convencer ninguém. É só o Espírito Santo que pode convencer o homem. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é necessário que nós manejemos bem a palavra da verdade. E o obreiro precisa viver essa palavra. Não basta conhecer a palavra. A parte B do versículo 19 de 2 de 2 Timóteo que nós lemos. 2 Timóteo 2,19. Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. A palavra dele não muda, tá? E é selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E aí ele dá um conselho. Sabe quem é que pertence ao Senhor? Aquele que se afasta da iniquidade. Aquele que confessa o nome de Jesus se afasta da iniquidade. Quem aqui é o obreiro aprovado? Aquele que vive a palavra. A Bíblia diz, aquele que mentia não minta mais. Aquele que odiava não odeie mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que vivia no pecado não viva mais. Por quê? Porque ele foi transformado pela palavra. Esses dias nós tivemos uma experiência, pastor e eu, falando com um casal. E nós dissemos assim, olha o que a Bíblia diz, não é o que a gente diz, é o que a Bíblia diz. E lemos. E a pessoa respondeu assim para nós, nossa, é verdade, eu nunca tinha sido me ensinado assim. Mas eu não penso assim. Eu não penso assim. Que pena. Porque você e eu vivemos em um outro governo. Nosso governo não é aqui da terra. E o nosso governo tem uma Constituição. O Brasil não tem uma Constituição? Não tem? Os países de todo mundo tem a sua própria Constituição. Por exemplo, se você na Indonésia levar droga para lá, você sair daqui do Brasil e levar droga para lá, você vai morrer. Porque eles matam traficante. Aqui no Brasil, o traficante é solto pela nossa justiça. É a Constituição do Brasil. Mas lá na Indonésia você não faz isso não. Você lembra do brasileiro que a mãe implorou, pediu. O Congresso aqui brasileiro pediu, implorou. O presidente pediu, o presidente do Brasil pediu para soltar o cara. Morreu. Lembra dele? Que levou dentro de uma asa delta droga?
Não teve conversa, morreu. Porque entrou no país com droga. Aqui no Brasil, tudo bem, mas lá não. Por quê? Porque dentro do seu lugar, ele vai viver a Constituição que ele está. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. Você não é dessa terra, a tua Constituição não é dessa terra. Aqui no Brasil você pode fazer aborto, mas no reino dos céus não pode. Porque a nossa Constituição é essa. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Se nós queremos fazer parte desse reino. E eu vou falar uma coisa para você e eu termino com isso. O céu é tomado à força. Pode ser que alguém diga para você que você é escolhido, que você é lá no fim. Mas a Bíblia diz, e eu já li e posso ler para você, que o céu é tomado à força. E lá no céu não entra gente que acha que é do jeito dela. Procure apresentar como um obreiro aprovado. Porque o juízo chega. Ontem eu dizia para a Michele, ela falou, eu não queria que acontecesse isso. Eu falei, não planta. Não planta. Porque é lei. E a lei, ela não é quebrada. A lei é, plantou, vai colher. Não tem jeito, gente. Não tem meio. Para Deus não tem atalho. O caminho é esse, não tem desvio. A palavra de Deus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem, não é vai, é vem. Ninguém vem a Deus, a Ele mesmo, se não for por Ele mesmo. Se não for por Jesus, pelos métodos de Jesus, pelos meios que Ele criou. Não foi criado por homens, foi criado por Deus. E nós precisamos entender que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem, que tem um caráter polido. É aquele de 1 Timóteo 3, que tem as características daquela pessoa, que tem o desejo de andar na presença de Deus de fato e de verdade, que não negocia, que não tem pensamento próprio, que não acha que eu crio a minha própria teologia. Não. É aquele que vive a palavra. E quando ele não vive a palavra, ele corre para os pés, pedindo para Deus perdão dos seus pecados e mudando a rota. Talvez esse seja o momento de você conversar com Deus e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a mudar a minha rota. Talvez seja a hora de você dizer, eu não consigo sozinho. Eu não posso sozinho. Eu não dou conta sozinho. Porque a gente não dá mesmo. A gente não dá conta sozinho. A gente precisa do Senhor. Talvez seja a hora de você dizer, Senhor, eu caminhei na minha própria força até aqui. Mas eu quero a partir de agora ser um obreiro aprovado. Eu quero ser alguém que realmente anda na tua presença, que faz a diferença, porque o Senhor conhece os que são seus. E Ele diz, esses que são seus, Ele se afasta de toda iniquidade. Não dá para ser de Deus e viver no pecado. Nós que somos cristãos não vivemos no pecado. A gente pode até escorregar. A gente pode até ter os escorregões. Mas a gente tem consciência dos erros e vai para o Senhor.
E a Bíblia diz que quando nós vamos para Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas sabe quem que Ele perdoa? Quem abandona o pecado. Quem abandona. Não quem vive na prática. Ser cristão é coisa séria. É para homem de verdade. Quando eu digo homem de verdade, eu estou dizendo no aspecto genérico. É para quem decidiu. O evangelho não é para qualquer um. Eu já disse aqui para vocês que nós fomos contados como 65 milhões de cristãos no Brasil pelo IBGE. Se nós tivéssemos 65 milhões de cristãos no Brasil, o Brasil não seria isso que ele é hoje. Porque nós temos muitos crentes nominais. E Jesus está voltando, gente. Amados e amadas minhas, o Senhor está voltando. Você pode até estar preocupado com a casa própria, com o carro novo. Tudo isso Deus pode te dar. E glória a Deus por quem está lutando por isso. Continue. A Bíblia diz que vai casando. Enquanto não vem, vai casando, vai tendo filho, vai trabalhando, vai fazendo as coisas. Mas lembre-se que o teu reino não é aqui. Aqui não é o seu lugar de morada. Aqui é passageiro. Aqui, se você viver 90 anos... todo carcomido, com dor aqui e dor ali, você dê por satisfeito. Se chegar. Então, não fique construindo coisas para este mundo. Lembre-se que o evangelho não é ter. O evangelho é o ser. O que eu quero ser, não o que eu quero ter. E é esses que vão morar no céu. São esses que vão estar com Cristo. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Você pode ficar de pé?